Salve, povo talentoso do Rio de Janeiro! Estamos aqui contrariando todas as expectativas para o 6º podcast Job Aberto, agora com uma presença ilustre, vindo direto de São Paulo, Rodrigo Montes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Obrigado. Vindo agora de São Paulo, mas nascido e criado, inclusive, aqui perto de onde a gente está, em Jacarepaguá. Vai fazer parte das perguntas, as trajetos que todo mundo faz, o que vários cariocas fizeram, né, cara? Tem muito carioca aí em São Paulo. E já começando, então, como é que você, o que tem aqui, ou como é que você vê isso lá? Tem algum bairrismo? Como é que foi? Deixa eu tentar formular essa pergunta melhor. Você foi para Portugal, voltou para o Rio de Janeiro. Sim. E foi para São Paulo. Sim. Como é que foi a sua trajetória? Tem tanta pergunta aí no meio desse negócio. Vou tentar facilitar a sua vida. Tá. Primeiro, qual é a diferença de trabalhar em São Paulo? Eu não quero nem saber do lugar que você está hoje. Certo. Mas como é que foi a sua chegada em São Paulo? Cara, por incrível que pareça, foi tranquila. A gente trabalhava até junto aqui na NBS, que era uma agência muito grande, se você olhar o cenário nacional. Por acaso estava no Rio, mas a gente já estava acostumado a trabalhar com cliente grande, verba grande e tal. E aí eu saí da NBS, fui para o UMAP para trabalhar com um carioca que é o Rinaldo. E é um cara que sabe receber como ninguém, assim. O Rinaldo tem, entre várias qualidades, ele é um cara muito empático. É generoso até, né? Muito, muito. Então, cara, eu cheguei lá nervoso, porque, era o Rinaldo, que era meu ídolo, era o MAP, não sei o quê, o Marcelo ainda tava lá na UMAP, então, assim, só tinha nome de rua. E aí, no primeiro dia, o Rinaldo falou assim, cara, trabalhar na UMAP dá um desespero do caramba. Eu sei, porque, passei por isso. Quando no começo, cara, eu vinha pra cá, eu rezava pra ser atropelado. Porque alguém ia resolver o job enquanto eu estivesse no hospital, não sei o quê. Então, não se preocupa se você ficar nervoso. Então, cara, quando teu chefe te fala isso, tira toda a pressão. Toda a pressão. Então, assim, foi tranquilo. Aí, fui super bem recebido na agência. Até você falou aí, en passant, assim, de bairrismo. Cara, não tem, não. Assim, não tem de jeito nenhum. São Paulo é muito multicultural também, né? Assim, por acaso, eu morei em São Paulo também na minha adolescência, porque meu pai foi trabalhar lá e levou a família toda. Isso aí, eu tô falando começo da década de 90. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai, ele era um vendedor nato. Nessa época, ele trabalhava ele era corretor de investimento em ouro. Mas meu pai foi corretor de seguro, corretor de imóveis. E eu acho também que eu sigo a profissão dele sendo vendedor de uma outra maneira. Você só profissionalizou o esquema, a tecnologia. Tinha aquele livro antigo que você deve ter lido, do Criação Sem Pistolão, do Carlos Domingos, que ele falava assim, o publicitário é um vendedor com um megafone. Aí quando eu li isso, eu falei assim, eu tô na profissão do meu pai. Muito bom. Engraçado que eu sinto um pouco isso também. Minha família toda é de advogados. E eu costumo dizer que lá em casa, se não tivesse um bom argumento, você não almoçava. Pronto. Então tem um pouco a ver também. É isso. Bom, e aí, quando a gente foi morar lá, aí nessa época tinha muito bairrismo, porque tinha aqui também, assim, tinha uma rivalidade Rio-São Paulo exacerbada. Então, na escola era um saco. Essa professora, eu sempre li muito bem. Então a professora me pedia, Rodrigo, lê aí a sua redação. E aí era eu lendo e a galera fazendo imitando sotaque carioca. Era um saco, era muito bullying. Então, nessa época tinha uma coisa de carioca é vagabundo, é preguiçoso. Cara, era muito chato. Eu ouvia muito isso. Ao mesmo tempo que meus pais também, super cariocas, odiavam os paulistas. E aí, meu pai, quando vinha passar fim de semana no Rio, ele falava pro pessoal do trabalho, tô indo me vacinar e segunda-feira eu tô de volta. Então, assim, era esse clima maneiro. Corta pra 2014, quando eu fui para São Paulo para trabalhar, já adulto e tal, não tem mais. Que é isso, São Paulo a gente já recebe todo mundo, de tudo quanto é lugar. Eu não sinto mais esse clima de rivalidade, eu acho que tem o contrário, assim, tem um baita carinho pelo Rio, sabe? A galera gosta mais. Hoje em dia também, comparar com a década de 90, é mais fácil você vir para cá e para lá. Então, as pessoas conhecem melhor mesmo a outra cidade, mais do que eu ouvi falar. Então, não tem. Então, voltando assim pro X da questão da pergunta, cara, eu não tive uma questão grande de adaptação em São Paulo. Eu fui trabalhar com um chefe carioca que me acolheu super bem, a equipe inteira me acolheu super bem. Também já tinha morado em São Paulo, a Mari, minha mulher, paulista, minha irmã mora até hoje em São Paulo, então... Você tinha até família lá. Então tinha família, esquema, assim, foi super tinha um contexto. Tranquilo. Tinha. Legal. Engraçado, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. A NBS tinha proporções de agência grande já, né?
eu tinha muito a sensação de primo do interior, que eu fiquei um tempo fazendo freela e trabalhei muito para São Paulo durante a pandemia. E eu me sentia o cara do interior, eu não posso falar besteira, vão perceber e tal, não sei o quê, mas assim, 3 meses depois você via que, pô, dava para ajudar, tinha coisa ali, tinha dica, eu entendi, eu sabia o que estava acontecendo, às vezes eu pegava o cara, não, peraí, não foi assim, vamos mais para cá e tal. Então, você vai quebrando, né? E também fui super bem recebido lá. Agora, entrando na nossa pauta, eu começo sempre botando os criativos na fogueira. Qual é o pior erro que um criativo pode fazer na hora de te apresentar uma campanha? Cara, o pior erro acho que não escovar o dente, talvez. Fala de perto. Mas falando sério... Cara, tem uma coisa que eu acho que se a pessoa puder evitar... É fogo, porque assim, às vezes a pessoa tá nervosa por algum motivo, tá? Mas se puder evitar... Quando você mesmo já tá contando a sua ideia sem muita convicção dela. Aí... Ela fala, pô, nem você tá acreditando tanto. Me deixa reprovar, né? Assim... Me entrega já reprovado. Então eu acho que isso, cara. Aí tem uma coisa, mas aí é do ser humano, assim, é quando você reprova e a pessoa quer te explicar a ideia. Porque acho que no fundo ela fica com aquela esperança assim, não, porra, ele não entendeu, mas a ideia é boa. Aí a pessoa quer te explicar. Aí você fala, não, eu entendi, só não gostei, né? Mas acho que é isso também, não sei se tem assim... Você é um puta contador de apresentação. Você tem... Obrigado. E você faz uma coisa que eu não vou dizer que eu invejo, mas que eu não consigo fazer. Que é apresentar sem a folha de papel na mão. Certo. Eu viro uma bailarina por atrás do papel. Mas sem o papel, eu me sinto... Como é que é a sua relação com a apresentação? Quando é que você descobriu que você tinha um domínio do palco, vamos dizer assim? Cara, eu sempre fui aquele menino cara de pau. Eu sempre fui... o meu jeito de chamar atenção era ser o figura. E aí eu acho que quando eu fui pra publicidade e tal, eu fui trabalhar... Meu primeiro estágio foi na 100% Propaganda com o Gustavo Bastos. E o Gustavo é um cara muito expansivo. O Gustavo apresenta muito bem, muito expansivo. E eu via o Gustavo apresentando e via como aquilo fazia diferença. Se o Gustavo conta com muito brilho no olho, pode ser um título. Ele vai te contar aquilo com uma coisa espetacular e ele ri da própria piada e tal, não sei o quê. Então acho que eu juntei uma coisa que eu tinha já de ser meio cara de pau. Eu sou cara de pau, assim, eu não me incomodo com plateia, não me afeta. Me afeta mais eu estar falando aqui, por exemplo, agora de mim, do que eu estar apresentando um trabalho numa convenção para 5 mil pessoas. É o trabalho, eu não sei, eu consigo... Interessante, faz sentido. Eu consigo descolar. Acho que eu estou falando de outra coisa, não de mim. Então, acho que eu juntei uma coisa que eu tinha com, por exemplo, o exemplo do Gustavo, que é esse super contador de história, de piada, qualquer história. Você vai ver, eu já vi o Gustavo contar a mesma história 50 vezes que eu conheço ele há 23 anos, né? Cada hora a história tá um pouco diferente, então nem sei se a história aconteceu. Te amo, hein, meu papai? Gustavo é meu pai na propaganda. Nem sei se a história aconteceu, mas ele vai melhorando. Então, sei lá, você vai pegando um jeitinho de um jeitinho do outro e tal. Muito legal. Esse é o meu pai também, que ele, no final ele acreditava nas histórias que ele inventava e ia embora contando. Você tem algum trabalho ou algum momento da sua carreira que você sentiu que alguma coisa mudou? Tenho, cara. E foi aqui no Rio, da NBS, foi a campanha do Bom Negócio. E eu participei dela, né, junto com Noronha, Antônia, Renato Jardim, mais uma porção de gente, mas na criação éramos nós 4, com o André Lima de experiência de criação. Aquilo ali foi uma baita virada de chave na minha carreira. Uma baita virada de chave. Foi a primeira vez que eu comecei a receber propostas de agência de São Paulo, de chamar um pouco a atenção. Quando eu cheguei na UMAP, a campanha ainda estava no ar, acho que até teve um filme que foi ao ar, eu já estava lá. E ela fazia muito sucesso lá, mais do que a gente sabia. Ela fazia muito, muito, muito sucesso. Então o Rinaldo me apresentava muito assim, porra, é o cara que fez a campanha lá do Bom Negócio, não sei o quê. Então eu acho que essa campanha foi... Aí tinha um negócio do Sabe de Nada Inocente, que é um bordão. Todo mundo acha que... Tava no roteiro ou foi na filmagem? Não tava, cara, não tava. Conta aí. Todo mundo acha que essa frase é do compadre Washington, mas não é. Essa frase é nossa. Cara, foi o seguinte, essa campanha teve um monte de filmes, sei lá, uns 10 talvez. A primeira leva era o Sérgio Malandro, a Narcisa e o Paulo Gustavo. E eu ia em todas as filmagens. E era sempre aquilo, né? Pra quem não lembra, um objeto com a cabeça de algum famoso irritando o dono, porque é aquele objeto que te irrita, que você não usa mais, que não tem mais nada a ver com você e tal. E tinha lá os roteiros, e o Paulo Gustavo foi o último dessa leva. E na filmagem dele, cara, ele começou a improvisar muito, muito. Ele começou a falar um monte de barbaridade que não tinha a menor condição de ir pra montagem,
Mas coisas que a gente... ele era uma bicicleta, ele ficava gritando pras meninas, você tá sem glúteo, hein? Você tá sabendo que você tá sem glúteo, cara? E todo mundo se escangalhando. Aí aquilo abriu muito a minha cabeça. Eu falei assim, porra, dá pra ser muito mais engraçada essa campanha. Muito mais. Aí a segunda leva de filmes eram o Compadre Washington e o Supla. E aí tinha um roteiro que o cliente aprovou. O próprio cliente, que era o João, que era o diretor de marketing do Bom Negócio, gostou da coisa de chegar lá e ficar criando coisas que não estavam no papel. E aí eu já fui pra filmagem pensando um monte de coisa que podia ser engraçado, tanto pro Supla quanto pro Compadre Washington. Aí no meio tinha isso, que era sabe de nada, inocente. Era sabe de nada, inocente, vai dormir. Era isso, vai dormir, depois a gente tirou ainda bem, porque ia ficar muito grande. Sabe de nada, inocente é bom demais. Tem ali, Pegou, tem uma... entrou em tudo, encaixou em tudo. É que você trata meio com menorzeira de inocente. Você não tá dando um tapa na cara, você chama de idiota, né? Não é nada inocente. Tem uma ironia ali que, cara, aí pegou muito bem. Que usa das avós às crianças. Encaixa em tudo, muito bom. E aí, cara, tem filme da Disney que fala, sabe de nada inocente. Já foi falado um monte de novela, um monte de lugar, assim, esse aí pegou. Mas é engraçado, porque eu tentei em todos, Bruno. E só esse aí pegou. Então você não sabe, assim, você não consegue saber exatamente, porra, isso aqui vai pegar na veia das pessoas. Eu tentei em todos. Lembro que o Leandro Hassum, ele era uma geladeira, e aí era uma geladeira velha, e aí a piada é que a família tava tirando as coisas de dentro dele pra botar na geladeira nova e ele ia ficando puto. Pô, o pudim não, tirar o pudim, não sei o que e tal. E aí, cara, eu tinha feito um negócio que era assim, pô, aí você esfarelou a paçoca. Que é tipo assim, pô, aí quebrou a firma. E aí eu ficava falando pro Hassum, pô, esfarelou a paçoca. Aí uma hora ele falou assim, pô, mas que merda é essa, cara? Esfarelou a paçoca. Eu falei, pô, cara, que a gente fez a frase lá do Sabe Inocente. Ele, é um xiste. Eu falei, ele pode deixar. Aí caprichou pra caralho. Eu acho que até tá no filme, mas não pega. Não pega. Todos os filmes que vieram depois do Compadre, se você for ver de novo pensando nisso, fala assim, era essa frase que eles tentaram. Era Libera a Moita Capivara, era a frase da Rogéria. Todos tinham ali alguma coisa. Nenhum pegou. Então, sei lá. Legal, mas assim, na verdade é um pouco que é a propaganda, né? Você não sabe qual roteiro vai ser aprovado. Você faz um monte. Exato. E as coisas vão andando, né? Legal pra caramba a história. E vem cá, e quando é que foi a virada do monte criativo pro monte gestor? Como é que foi essa parte? Cara, eu acho que tinha algumas habilidades que talvez eu já tivesse. Então, assim, eu sempre fui um cara que cuidava dos meus jobs, mais do que criar para aquele briefing. Eu cuidava, tentava conectar todos os departamentos, tentava estar em todas as conversas de produção, sempre gostei de apresentar, sempre pedi para apresentar e sempre tive essa liberdade dos meus chefes, de eu ir lá e contar. Então, uma parte eu já tinha. A outra, cara, eu acho que veio com a experiência mesmo. Assim, o Luiz Sanches, ele uma vez me falou uma coisa que era... Ele falou, cara, diretor de criação, primeiro você depois você vira. Isso que eu ia falar. Se vem primeiro o diretor de criação ou veio o cargo primeiro? Tem umas pessoas, o Rinaldo, por exemplo, veio o cargo primeiro. Ele estava começando e chegou o cargo e ele teve que... Mas a média mesmo, você primeiro é diretor de criação. O cara já é. Eu lembro do Luiz falando isso do Pernil, porque o Pernil tinha acabado de virar DC, o Pernil e o Gola. E aí ele falou assim, cara, o Pernil e o Gola, eles já eram vistos como DC há um ano. Eles viraram DCs agora. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Mas também teve uma coisa da prática. Assim, eu virei diretor de criação saindo da UMAP e indo pra Yang, a convite do Rafael Pitangui. E aí fomos eu e o Rafa Gil, que já era meu dupla na UMAP, que é meu dupla já há quase 11 anos já. Caramba. Em janeiro a gente faz 11 anos. E aí tem uma vantagem de você... Quando você vira diretor de criação na agência que você passa a ser chefe dos seus colegas. Essa parte, às vezes, é complicada. Por outro lado, você está habituado com aquela agência. Quando é o contrário, como é o nosso caso, é mais fácil. Eu já cheguei sendo diretor de criação da galera, então tem menos essa questão, mas tem um lado todo eu não conhecia. Pô, a Yang era enorme, assim como a UMAP também, mas de repente você é diretor de criação de uma agência que na época era a maior do Brasil, enorme e tal. E aí você vai pegando no tranco, assim, também, sabe? Vai aprendendo, vai observando. O Pitanga também é um baita professor, assim. Talvez o maior gestor, assim, de time criativo que eu já vi seja o Pitanga. Assim, o Pitanga é absurdo. Legal. Teve alguma ideia sua que não foi pro ar que você
Ou que não foi e você conseguiu reverter e foi, ou tem alguma que você gostaria de ter botado? Ah, cara, tem muitas. E eu não desisto das ideias. E aí a galera que trabalha comigo pode atestar isso, assim, eu não desisto. Minha gaveta nunca tá trancada. Sempre dá pra abrir. Você não pergunta se o cara não entendeu. Não, esse erro eu não cometo. Mas, tem muitas, cara. Assim, eu acho que assim, o mais clássico foi um projeto que a gente fez pra Vivo chamado Buscapé. Não sei se você sabe, se lembra desse projeto, que era um curta-metragem, que era um spin-off de Cidade de Deus. E aí, que a gente fez pra Vivo, pra vender o celular da Vivo da Motorola. Celular da Motorola pela Vivo. E aí a gente criou a pedido do cliente, tá? O Vivo cliente espetacular, e falou assim, cara, eu não quero uma campanha, eu quero um projeto, quero um conteúdo diferente, tal, não sei o que lá. E aí lá na Yang, com uma galera boa pra caramba, a gente criou o Buscapé, que é uma continuação do Cidade de Deus, um curta-metragem, acho que de 13 minutos. Legal. E conta a história do Buscapé, que era o personagem principal do Cidade de Deus. Termina o Cidade de Deus e ele ganha um estágio no jornal de fotógrafo, porque ele tira aquelas fotos lá do Zé Pequeno e tal. Então, como é que seria hoje a vida do Buscapé? Hoje ele é o chefe de redação, é um fotógrafo super premiado, e aí recebe um convite para voltar para a Cidade de Deus, para cobrir um evento de um amigo que ficou morando lá. É de noite, não tem câmera. Ele falou, deixa que eu me resolvo aqui com o celular da Motorola e tal, com a conexão da Vivo. Enfim, vai para lá, ele descobre que tá tendo tráfico de animais, enfim, tem toda uma história, enfim. A Vivo, maravilhoso e tal, tá aprovado. A gente fez a PPM com o Fernando Meirelles, aí juntou toda a equipe do Cidade de Deus. Então, a trilha do Antônio Pinto, Fernando Meirelles, produtor executivo, o diretor foi o Fred Luz, mas o Fernando Meirelles atrás de tudo, assim, a galera toda da O2. A gente fez a PPM, cara, 3 dias depois, pandemia total, quarentena, caiu. Aí a gente, não é possível, vai ser tão legal isso, que pena, então, aí passa um ano, a gente ainda lá na Yang, passa um ano, veio o mesmo job. Todo ano tem, né, vai lançar o celular X e tal. Vamos fazer Buscapé? A Vivo falou, beleza, vamos fazer Buscapé, porque agora, já tá tranquilo, já estavam voltando a filmar e tal, não sei o que lá. Faz PPM, faz tudo, veio a segunda onda da pandemia. Em resumo, o Buscapé saiu acho que uns 4 anos depois. Saiu ainda. Saiu, eu já tava na UMAP. Saiu, fez maior sucesso, ganhou leão de filme, ganhou um monte de coisa. Então acho que esse foi o mais, assim, da gente não desistir nunca. Da ficha técnica de criação original, acho que o último guerreiro que tava lá era o Marcos Magário, que quando começou o job, ele era diretor de arte, terminou, ele era diretor executivo de criação, pra você ver como demorou. Mas ele lá, e o Sleiman, que entrou depois também, ajudou a colocar de pé. O Pitanga já tava morando fora, mas também ajudou. Eles eram os caras que estavam ainda no circuito Yang. Pitanga hoje tá no Brasil ou tá fora? Tá fora. Ele mora em Nova York. Ele é Deputy CCO global da VML. Caraca. Então ele é o 02 da Deb lá. A Deb é a chefona, a CCO global. E ele é a estrela da VML global, é ele. Muito maneiro. Muito maneiro. Você trabalhou em vários países, contextos e lugares diferentes. Você costuma trazer esses contextos para o trabalho ou é muito mais uma coisa que você já tem essa bagagem e você bota? Como é que é o seu processo? Cara, eu acho que eu não trago o contexto, mas é o que a gente faz como criativo, né? Tudo que você viveu. Acho que todo criativo é muito observador. Eu sempre gostei de ouvir a conversa da mesa do lado no restaurante. A gente estava falando de fofoca antes de começar a gravação. Sempre adorei fofoca, eu amo fofoca. Eu presto atenção nessas coisas, entendeu? Conversa do botequim, aquele cara mais figura tá falando maluquice ali, eu gosto de ouvir, eu gosto de pegar uma fofoca coisa. Até de que eu não conheço. Né? Até de que eu não conheço, tô nem aí. Então eu acho que eu trago mais isso do que especificamente uma coisa de Portugal, uma coisa do Rio, uma coisa de São Paulo. Eu acho que mais isso. Foi difícil a adaptação em Portugal ou foi tranquilo? Cara, não foi fácil não, pra falar a verdade, assim. Eu fiz um monte de amigo lá, mas trabalhar lá não foi tão fácil pra mim. O senso de humor é diferente, né? Tudo um pouco diferente. O senso de humor é completamente diferente. Eu lembro que eu morria de rir de umas coisas e ninguém ria na sala. Mas ninguém eu passei ria. por isso também. Ninguém ria na sala. Ninguém. E eu passei o contrário também. Tipo, Ao contrário, passei muito.
Assim, fiz muitos amigos, trabalhei com pessoas maravilhosas, mas o meu trabalho não emplacava. Não emplacava. Eu fui junto com o Bruno Almeida, que era meu dupla na época, na DPZ do Rio. A gente foi junto para trabalhar na Macan de Lisboa. Aí lá foi tragédia máxima. Máxima. Sim, a gente pegou uns chefes. Eles foram com proposta já? Ou com proposta. Eles fizeram uma proposta pro Bruno. Cortaram vocês. O Bruno ia duplar com o Fábio Seidel, que era redator da Macan de Lisboa. Aí o Fábio indicou o Bruno e eles contrataram o Bruno. Antes do Bruno chegar, o Fábio recebeu uma proposta, acho que da África, para voltar pro Brasil. E aí os caras falaram assim, Bruno, você quer indicar alguém para você já chegar mais entrosado e tal? E a gente tava duplando aqui, o Bruno me indicou. Mas, cara, eles não foram legais com a gente. Eles não foram nada legais com a gente. Assim, a gente tava 2, 3 meses na agência. A gente escutou, por exemplo, eu não sei no que vocês são bons até agora, cara, porque... Que isso, cara? Não são bons de conceito, são bons de filme, não são bons de... Cara, falar isso pra 2 garotos, eu hoje olho pra, sei lá, 18 anos atrás, me acho um garoto naquela época. Nunca tinha ido pra fora do país. Tava 2 meses num país diferença novo. da receptividade do Rinaldo em São Paulo, né, cara? Completamente diferente. Sinistro. Então, assim, cara, foi terrível. Mas dei a sorte de, poucos meses depois, acho que eu tava 6 meses lá, eu recebi a proposta pra ir pra Yang também, de Lisboa. Aí, outra coisa, trabalhei com o Pedro e Judite, são 2 lendas lá da propaganda de Portugal. Chefes super queridos, super amáveis comigo. Mas a verdade é que, assim, o meu trabalho não emplaca. Eu acho que hoje em dia tá tudo muito mais global. Então, talvez o critério esteja mais parecido. Na época, não era tanto. Na época, você tinha umas agências em Portugal que elas já tinham essa visão de criar uma coisa desformatada. Tinha a Léo de Lisboa bombando. O Ícaro já tinha passado por Lisboa, já tinha feito o estrago que ele fez. O Okada, o Edson Ataíde lá, até hoje, brilhando pra caramba. Aí tinha a Fischer, abriu uma Fischer lá, que era até onde o Pitanga foi trabalhar lá, o Pitanga e o Martins. Um monte de gente boa. E tinha as agências que eram locais. Propaganda portuguesa para portugueses. E foi nas agências que eu trabalhei. Então não encaixava. Eu fazia meu trabalho, recebia muito carinho, era reconhecido, mas não tinha brilho. Não tinha nunca brilho. Então essa parte foi difícil. Agora, para o ser humano, Rodrigo, foi muito legal ter morado lá. Porque é isso, eu nunca tinha ido para a Europa, eu morei quase 5 anos em Portugal, conheci uma porção de país, uma porção de gente. Abre a cabeça, né? Abre muito a cabeça. Você vê cidades com, sei lá, 2.000 anos, né? Você vai para lugares, você vê os mesmos problemas tratados de jeitos completamente diferentes. É muito interessante a Europa. E tem uma coisa, o português tem uma coisa, cara, que eu aprendi lá, eu pelo menos já aprendi lá, que eles escutam o seu lado de verdade. Você tá numa discussão com um português, tô falando pelo menos de 11 anos atrás, aqui, às vezes, a gente é muito... Mas não interessa. Não, o cara ele tá... Tipo, puta, o Bruno tem um lado. Ele vai fazer, porra, Bruno, entendo. Eu percebo o que eles falam, mas eu entendo. Estou a perceber, né? Mas, por outro lado, assim, tem uma coisa lá que eu, embora sendo carioca, que a gente é bom de conversa, eu acho que eu era mais intransigente. E Portugal me mudou isso. Assim, eu realmente escuto. Legal. Vou escutar você falar até o final, posso não concordar, mas eu vou escutar, vou ver que, puta... Meu cara tem uma coisa ali que incomoda ele, sabe? Os portugueses têm muito isso. Então, pra mim, pessoalmente, foi muito legal. Assim, acho que eu cresci muito como pessoa, sabe? E você voltou de lá pra NBS já? Eu voltei de lá quase que pra NBS. Assim, como as coisas não andavam muito profissionalmente, eu tava assim, preciso voltar, mas, putz, vou voltar como? Meu portfólio tá quase igual ao de praticamente 5 anos atrás. Puta, eu me ferrei, já era, a carreira já era. Nossa, que terror. Terror. E é só a nossa cabeça, né, cara? Exatamente. Meus amigos que me conhecem desde aquela época, às vezes falam assim, você, né? Quase existiu, hein? Porra, eu lembro de você falando, puta, já era. Cogitando Uber. Já é. Nem tinha, né? Mas por que eu tô falando isso? Não, porque quando você tava pensando em voltar. Aí não foi pra NBS. Aí eu falei, puta, eu preciso ir. Aí abriu uma vaga na NBS. Era a vaga da Sabrina Vilar. A Sabrina saiu da NBS, foi acho que pra Ogilvy. E aí, Antônia Zobaran, Moisés e Ricardinho perturbavam o Noronha. Monte, tem que acontecer um monte, tem que acontecer um monte. Aí, acho que eu fiz um Skype com o Noronha, alguma coisa assim. E ele não fazia proposta. Um dia o Moisés falou assim, cara,
o Noronha não vai te trazer de outro país. Pra chegar aqui, de repente, dar errado. É muita pressão. Assim, que mal sabia o Noronha que assim, cara, me chama aí que tá ruim. Mas pra ele, assim, pô, eu vou tirar o cara de lá, olha o deslocamento que ele vai fazer, isso não dá certo. Exatamente, assim, e na real era mais uma vaguinha que tinha ali, não era nada. Então assim, puta, eu não vou pegar essa responsabilidade pra mim. E aí o Moisés falou assim, cara, pede demissão e vem, cara. Se eu estiver aqui vai acontecer. Então me encorajou. E que aí eu fiz isso. Foi. Que maneiro. Aí eu pedi demissão, cara do Moisés. Vim, aí avisei pro Noronha, tô na área, Noronha ainda me enrolou pra cacete. Nesse ínterim eu fiz um freela na Reds, então assim, não voltei direto pra NBS, fiz um freela na Reds com o Flavinho Medeiros. Legal. Fiquei um mês lá e finalmente a Noronha e a André Lima me chamaram pra NBS. Que maneiro. Eu lembro muito da gente numa salinha de reunião fazendo filme de capo. Depois todo mundo já tinha desistido, só tínhamos nós dois lá tentando fazer um dos primeiros filmes que eu fiz, cara. Tentando fazer um filme bom daquele jovem de qualquer jeito. Todo mundo já tinha abandonado, tava lá, sei lá aonde, e a gente lá tentando. Por causa daquele filme, inclusive, depois eu acabei indo pra Globo, porque foi o que me abriu a cabeça assim, cara, tem uma coisa errada nesse modelo. É muito caro pra fazer 30 segundos. Com essa mesma grana, você paga 2 temporadas de um negócio. Total. Como é que é a sua atitude em relação ao trabalho? Como é que é assim, tem o grit, né? Tem uma... Eu tô falando que foi muito representativo para mim. Todo mundo tinha desistido e eu me considero muito da disposição. Se eu tenho um talento, é ter disposição. Não é nem é que eu vou tentar aquela parada até alguma coisa acontecer. E você tava lá o tempo todo. Como é que você leva o trabalho? Como é que a sua... Como é que você acha assim, pô, não, tá bom. Esse foi, ou... Como é que você leva o desafio? Às vezes o prazo. Geralmente é o prazo. Assim, já era. Galera, vamos ver o que a gente tem aqui, vamos botar de pé. Mas no mundo ideal, cara, eu acho que você tem que olhar e ter, puta, aqui tem pra aprovar e pra reprovar. Ainda tem coisa legal. Coisa boa. Tem uma leva boa, sabe? Acho que ainda bem também que a gente não tá mais na era de levar 10 ideias pro cliente. Então, você segura. Não. Legal. Não, eu acho que também tem uma coisa de você mostrar qual é o seu critério, né? Assim, cara, beleza, a gente tem 10 aqui nos bastidores, mas quais são as 4 malvadas, né? Legal. Então, acho que quando a gente tem um número bacana, tem 3, 4, às vezes tem 2, né? É isso aí. Eu tenho pânico de levar uma. Uma eu tenho pânico. Eu tenho também. Uma eu falo, porra, uma não, cara. Uma não. Outro dia semana passada, nesse debate lá com a galera. Às vezes eu levo 6, não, mas dá pra levar só uma. Dá pra levar só uma. Porra, uma não. É muito risco, cara. Eu acho que é bom até pro cliente, pra me colocar no lugar do cliente, que comparar com alguma coisa. Exatamente. E é muito risco você apostar todas as fichas numa coisa só. Não, mas ela é muito boa. Mas aí o cara vira e fala assim, não, eu tenho alergia, eu tive um problema com vermelho, eu não gosto de vermelho. Exatamente, meu filho detesta isso aí. Exatamente. Meu filho brincou disso e eu acho que é bom. Acidente. E mesmo que o cara goste, eu acho que você pensa assim, porra, esse cara chegando numa ideia legal pra cá, mas será que não tinha outra? Será que só dava pra ter essa ideia boa? Então, assim, acho que é legal ter 2. Acho que ajuda até na reunião você ter com o que comparar. Uma pergunta aqui que é bem revista Mas o que o Monte diria, o Monte de hoje diria pro Monte daquela época que tava achando que... Eu diria respira. Porque eu fiquei muito frustrado, assim, uma época. Muito mesmo. Quando a gente se conheceu lá na NBS, eu já tava outra pessoa, porque eu tava numa agência que eu sonhei muito em trabalhar. E eu já tinha certeza que eu nunca mais chegaria num lugar como aquele. Você se convenceu dessa parada, né? Mas nossa absolutamente. Cabeça, então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa cabeça. Porque... E aí, quando eu converso com gente mais nova, eu gosto de contar essa história. Eu acho bom contar. Não, e eu acho que a maior parte das pessoas está hoje exatamente se perguntando assim, puta, ferrou, vai dar, não vai dar. Exato, e é só um peso que a gente puxa pra gente que não faz o menor sentido, ainda mais os criativos, que se deixar... Quando eu era moleque, eu já era criativo e era muito ciumento. Mas no cara criativo e ciumento, ele faz as piores histórias do mundo. Aí eu falei, não, eu tenho que controlar essa parada. Terrível. Já tive aí também. É horrível, cara. Mas o que... Eu já me perdi de novo. Não tem problema. Mas o que eu diria pra mim? Então, acho que eu diria isso, assim, cara, respira. Você não tá fazendo nada de errado, continua acreditando. E aí, eu usaria uma frase que o Rinaldo, anos depois, usou pra mim, e ele usa pra muitas pessoas, que é: não meça a sua vida pela régua dos outros. Você vai ter a sua régua. O outro tá lá na frente, tá agora. Pode ser que você daqui a pouco também esteja. Então, acho que eu diria essa frase, assim. Eu aprendi isso com outras palavras do Rodrigo Estin. Muito bom. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história. Agora, o Rinaldo, cara, realmente é o cara que é o meu ídolo na profissão. Sempre foi. Então, eu
mostrava a pasta pra ele, muito novinho, aqui na NBS ainda e tal, não sei o que lá. E essa coisa, frases do Rinaldo, né? Uma vez eu mostrei a pasta pra ele, acho que ele tava na W Brasil, eu mandei por e-mail. Tava aqui na script. E aí ele adorou minha pasta e falou, cara, você tá no caminho certinho. É só não desviar que as coisas vão acontecer. Aí quando eu tava depois, lá em Portugal, eu falava assim, pô, o cara falou pra não desviar. Eu desviei. Aí ficava martelando muito isso na cabeça. Eu desviei, tá vendo? O cara falou, não entendi. Que engraçado, né, cara? A gente se cobra de bobeira, né? E que conselho você daria para um criativo carioca que está pensando em fazer esse movimento de ir para o exterior? E que conselho você daria? Porque eu tenho visto, na verdade, eu tenho recebido pelo CCRJ um monte de gente que gostaria de trabalhar no Rio, achando que é a coisa mais tranquila do mundo. Para quem que eu mostro a paz, quero produzir para o Rio. Eu falei, cara, vamos devagar e tal. Que conselho você daria para o jovem que está daqui, que quer ir para fora, e da galera que quer vir para o Brasil? Cara, ser carioca eu acho que é uma qualidade, eu acho mesmo. Acho que criativo, você pode ser criativo na cena em qualquer lugar, mas tem uma coisa do carioca. Eu percebo o quanto a gente é envolvente e encantador. Eu chamaria eu chamaria de gregário. Tem uma coisa que até que o time, o Adriano teve aqui falando dos japoneses, que valorizam os brasileiros porque eles pegam o time e botam todo mundo trabalhando junto. Não é aquele negócio de impor e tal. Não. Eu acho que tem esse... Eu traduziria o encantamento para o mundo dos negócios. Mas tem uma coisa do charme também. Tem uma coisa do charme do carioca contando, assim... Cara, eu trabalho com gente do Brasil inteiro. Os melhores contadores são os cariocas. É mesmo? Às vezes até você tem que ficar esperto. Assim, eu não, porque eu sou o carioca. É o efeito Fábio Porchat, né? Que na Porta dos Fundos tirava 20% dele, porque não vai ser ele depois. Exatamente. Então, assim, eu já vi assim, o cara conta roteiro muito bom. Você acha que o roteiro é bom. Mas não, é que ele conta roteiro bom. Ele é engraçado. E eu me policio muito, porque eu sei que eu sou engraçado contando. Então, assim, eu tento botar o sarrafo mais lá em cima possível da criatividade pra falar, não, beleza. Porque se eu for levar isso aqui... eu vou acabar aprovando também, então eu não deixo isso acontecer. O carioca tem essa coisa, cara. A gente é envolvente, as pessoas querem gostar da gente. O Cazé, quando começou a fazer sucesso, fenômeno, o cara é brilhante, tanto que, mas ele fazendo muito sucesso lá em São Paulo, e a gente fala um monte de cara que fala assim, tá, mas é só um carioca. Assim, não tem? Todo mundo é assim. Tipo assim, é só andar na rua. Sem desmerecer o Cazé, é um fenômeno, o cara é genial. Mas tem essa coisa da gente, só porque a gente fala uma palavra largada, alguma coisa, você quebra às vezes um gelo numa reunião. Assim, o carioca que vai pra lá, cara, não tente esconder isso de maneira nenhuma. Assim, vai ser o seu maior asset, mas disparado. Como eu tava falando, lá em Portugal, profissionalmente, eles não deram super certo, mas pessoalmente deram muito por isso. A galera da agência, tem uma porção de amigos, depois eu vou até mandar pra eles essa gravação. E eles gostavam muito de mim. Eu sentia que eu era muito querido pela galera da agência. Porque o carioca tem essa coisa. A gente tem uma energia, né? Eu comecei na Thompson, na Alemanha, né? E aí acho que era do planejamento. Ela me chamou na sala dela pra me dizer que era pra eu continuar sorrindo. Ó, tá vendo? Porque não tem isso aqui. Cara. E é muito legal. Sorrir, as portas vão abrir pra você. Eu falei, cara, tem um pouco isso, né? A gente tem um jeito diferente de levar mesmo, né? Então, não tenta chegar exatamente na Alemanha e, vou copiar os caras. Não, cara. Seja você, assim, o jeito carioca é bem-vindo. É bem-vindo pra caramba. E de quem quer vir pra cá, eu acho que você saberia dar conselhos melhores do que eu. Assim, eu só posso dizer, cara, aqui é muito bom, maravilhoso. Fui super feliz aqui. Eu nem era uma cara que tanto tinha assim um plano. Eu tinha sonho de trabalhar assim no Malmap, por exemplo. Mas não por ser São Paulo. É porque, tinha um mapa, um monte de criativos ali nos quais a gente se inspira. Mas eu era super feliz na NBS, era o lugar onde eu sempre quis trabalhar. A gente era feliz e sabia, A gente era feliz e sabia, cara. Mas muito. Então, cara, eu sou muito defensor do Rio, assim. Então, se você tem vontade de vir pra cá, venha. Agora, saiba que a gente tem enfrentado muita dificuldade nos últimos anos, né? Então, não tem essa profusão de vagas que você encontra, por exemplo, no mercado de São Paulo. Me diz uma coisa, hoje, a sua visão, né? A Arteplan é uma agência do Rio, você é do Rio, mas você está comandando uma holding, eu chamo de quê? O Grupo Dreamers é um grupo, é um ecossistema, como a gente se define. Como é que é a posição do Rio nesse ecossistema? Como é que vocês veem? Cara, é um ecossistema carioca.
Por mais que algumas empresas... hoje o Grupo Dreamers tem 19 empresas. Tá enorme. Caramba. E quem comanda é o Rodolfo Medina, não sou eu não, pelo amor de Deus. Não, desculpa. Da criação. A gente foi, eu e Rafa, a gente foi pra ser CCO lá do Noronha, da Artplan. E aí, eu acho que um ano depois, criou-se um board criativo pro grupo. E esse board é constituído pelo Rodolfo, por mim e pelo Rafa. Então a gente dá uma olhada em outras coisas, mas mais focados nas agências de propaganda. Então, assim, principalmente na Artplan e na Lovely, que é a agência que a gente abriu. A gente abriu há alguns meses, mas divulgou semana passada. Mas é um ecossistema carioca. É uma família, a família Medina é uma família apaixonada pelo Rio de Janeiro. Apaixonada. E assim como o Lionel Chulan, que não é da família Medina, mas é, né, o sócio, o eterno amigo do Roberto e tal. É um cara do Rio. A sede é no Rio, os caras ficam no Rio. E investe muito no Rio, né? Tem um monte de evento proprietário aqui, assim. Então, se tem hoje, acho que em comunicação, alguma empresa que é apaixonada por essa cidade, que não vai sair daqui nunca, é o Grupo Dreamers. Com certeza. Maneiro. E lembrando como a gente se encontrou aqui, que você tá de camisa do Flamengo. Uhum. Lembrei que te vi de camisa do Flamengo recebendo o Grand Prix em Cannes. Exatamente. Você é um cara carioca até mais do que o clássico, né? Você empurra ainda o carioca clássico um pouquinho. Como é que é isso? Como é que é o Rio, a presença do Rio no seu sei lá, no seu ecossistema monte? Tá. Sobre a camisa, sempre que eu vou em algum compromisso muito importante, aí meu pai e minha mãe me ensinaram, vai bem vestido. Uhum. Então, seja para receber um Grand Prix de Cannes, seja para dar uma entrevista para você aqui no podcast CCJ, vai. O menino pode falar besteira, pode não estar bonito, mas vai bem arrumado. Então, vai com o melhor que você tem. É, né? Por isso, tô aqui com o melhor que eu tenho. Muito bom. E aí, acho que como é que o Rio permeia a minha vida, cara? Eu acho que é um pouco disso que a gente estava falando na outra pergunta, assim. Eu tenho muito orgulho de ser carioca. Você nasceu onde aqui? Eu nasci na Casa de Saúde de São José, mas a minha primeira infância foi aqui em Jacarepaguá. Olha só. A gente, aqui do lado, até eu descobri que aqui do lado não voltava em Jacarepaguá há muitos anos, mas é o Largo do Tanque, que é aqui perto de onde a gente está. E a minha primeira infância foi lá, era uma roça. Jacarepaguá era uma roça. Tava contando aqui pra Vicky, que tava aqui nos bastidores, que o Leite era um vizinho que tinha vaca, e aí ele enchia uns garrafões assim, e ele ia com charrete passando, tá? Pra galera. Era uma roça mesmo. Aí minha primeira infância foi aqui em Jacarepaguá, mas cara, eu mudei muito, assim, de casa, de escola, eu estudei, sei lá, em 12 escolas a vida inteira, morei sei lá quantas casas, então morei em vários bairros, fui de Jacarepaguá pra Ipanema, pra Copacabana, aí fomos pra São Paulo na minha adolescência, lá em São Paulo também morei em 2 endereços, aí volto pro Rio, Copacabana, Leblon, Copacabana, cara, eu me mudei muito. Isso é uma coisa que eu acho que até também permeia a pessoa que eu sou hoje, assim. Eu convivi com muita gente diferente, Legal. De bairros diferentes, de lugares diferentes. Legal. E você gosta de conversar, né, cara? Eu gosto de conversar, Maneiro. Eu ia falar aqui o carioca trabalha menos que o paulista? Não. Mas eu acho que não Isso tá acabando, né? Ou não? Eu acho que tá acabando, cara. Eu não sei, a gente pode estar dentro de uma bolha também e tal, mas na bolha publicitária, eu acho que não tem essa imagem, cara. O carioca trabalha pra caramba lá em São Paulo. Não tem isso, eu acho que ainda é resquício desse bairrismo que eu tô falando de 30 anos atrás. E aí tinha mesmo, era duro. Mas hoje em dia, cara, não tem, assim, acho que ninguém tem dúvida quanto a quantidade e a qualidade do trabalho do carioca. Até porque no nosso trabalho a quantidade não quer dizer nada se a qualidade não for maneira, Exato. Né? Então não adianta você ficar lá enrolando, fazendo hora. O ambiente corporativo, você acha igual em todos os lugares ou não? O ambiente corporativo tem ou no Rio é um pouco mais light, ou é light de acordo com as pessoas, ou é da cultura da empresa? Como é que você vê isso daí? Eu acho que é sazonal, assim, cara. Pô, tinha fase aqui que a gente... Era só trabalho, né, cara, assim. Não dava pra cortar o cabelo. Noronha tem essa piada, né?
Quando você, o bicho tava pegando, você chegava de cabelo cortado, ele, porra, aí não. Como assim? Eu lembro que o nosso final de semana, às vezes, era no SATS, na segunda-feira. E a gente ia almoçar no SATS e, caraca, que delícia, não sei o que, voltava pra ralar. A gente tinha fase que era bem relax, bem relax. E eu acho que em São Paulo também tem... Mas não é nem no sentido de volume de trabalho, não. É mais no sentido de... Se o ambiente é amistoso, ou às vezes o ambiente é mais isso formal. Eu acho que é igual. É igual. Eu acho que é igual. Eu acho que, cara, é isso, cara. Porra, é um ambiente meio zoeiro. Rede social, todo mundo sabe. A galera lá de São Paulo vive falando festa, e não é pra zoar, eles falam festa. E virou um jeito paulista também de falar. O estilo vamos da festa. Curtir. Uhum. Eu acho que tá mais misturado, então eu acho que é igual. Legal. Maneiro. Você sente alguma diferença? Assim, na verdade, assim, se você fosse criar uma campanha do Rio de Janeiro, qual seria o seu ponto de partida? Até para entender como é que é seu processo. Cara, então, pro Rio especificamente, eu acharia muito difícil que na campanha pro Rio, porque comparando ele com uma marca, olhando pro Rio como uma marca, assim, cara, essa campanha vai dar muito certo se você falar uma verdade dessa marca. E acho que as verdades, os atributos do Rio, assim, já tem cobertura total de awareness, assim, é difícil você falar uma coisa nova sobre o Rio, sabe? Então, na verdade, eu não sei, não saberia por onde começar publicitariamente. Interessante. Eu acho que a gente tem o awareness de todas as nossas qualidades. O problema é, a gente também tem awareness de todos os nossos problemas. Eu acho que o Rio é a cidade que tem mais awareness dos problemas que elas têm. Mais até do que, às vezes, o tamanho dos problemas, né? Exatamente. Às vezes parece que é só aqui que tem problemas que você vê em vários lugares. Tá democratizado há muito tempo já. Né? Meu filho tá em Paris lá, chocado. Eu acho que o que a gente, sem querer encabeçudar muito o papo, mas assim, o que a gente precisa não passa pelo nosso ramo, sabe? Assim, realmente a infraestrutura, é segura. Assim, tem outras coisas que fariam essa marca do Rio ser mais valorizada. Eu acho que seria um pouco ingênuo da minha parte se eu vou fazer a campanha aqui. Porque eu acho que o que tá por trás disso é que ainda vai demorar um tempo, sabe, para resolver. Faz total sentido. Para mim faz total sentido a parte na verdade, tá um pouco democratizado boa parte dos problemas. Mas tem uma coisa que eu acho que tem uma crise de imagem no Rio. E a gente está tentando abordar até o Rio como uma plataforma de negócios, sabe? Uhum. Pô, meu, tu vai para uma reunião, tu vai... Porque assim, o dinheiro está em São Paulo. A partir do momento que você tem 3 bilhões, importa onde está o dinheiro, né? E aí, o Rio, como plataforma de negócio, é um dos melhores lugares do mundo para você você fazer negócio. Porque depois que fechou o negócio, desligou a planilha, tem um monte de coisa legal. Então, estamos tentando chegar num lugar assim, vamos ver o que dá. Então, isso aqui já foi. O que as marcas cariocas não entenderam sobre o poder da comunicação? Por que, de repente, a gente tinha tantas marcas cariocas que faziam parte da cultura do Rio de Janeiro, ou da cidade, até do Brasil? A gente tem hoje um monte de marcas que exporta para o mundo inteiro. E o que será que está faltando para as marcas voltarem a usar a comunicação? Ou se você sente isso, faz sentido o que eu estou falando? Cara, eu sinto um pouco, sim, mas eu acho que ainda é a questão econômica. Eu acho que é isso, assim, a gente tinha, sei lá, o Rio Sul era um cliente carioca que fazia campanhas extraordinárias, né, assim, aquele filme lá do São Pedro conversando com Deus, até hoje, vira e mexe, ele volta do Rodolfo Sampaio, aquele testaço dele. Aquele do Só Louco. Porra, demais. E hoje em dia você não vê shopping em lugar nenhum fazendo campanha daquele tamanho. Só o Casa Shopping, que é cliente lá da agência. Só o Casa Shopping tem feito campanha desse tamanho. Não tem feito. A TV, né? Você não vê, então. Né? Você não vê. Então, eu acho que tem essa coisa de ter pulverizado muito nas redes sociais, no Instagram e tal, nichado. E aí, como a maioria das marcas, a imensa maioria, está lá em São Paulo, as marcas que são cariocas você não vai ver, assim, massivamente. Eu acho que o problema está mais aí. Eu acho que a galera sabe, o poder da comunicação, quando não tem uma boa ideia. A própria reserva, cara. A reserva vira e mexe, acerta na veia, assim, os negócios que viralizam pra caramba. Então, os caras sabem o poder de uma ideia. Mas talvez eles não precisem dar o tiro de canhão. Quando você falou nichado, é muito isso, né? Não tem mais aquela concentração, né? Tá diferente o mix de meios, né? Peraí. Essa é a parte que é brabo. Tá aquela parada assim. Vou aproveitar pra tomar uma aguinha.
Como é que você conduz o processo de criação seu? É mais método ou é mais instinto? O meu próprio, quando sou eu criando. Próprio, Não tenho método. Não tenho método nenhum, cara. Tentei ter método, tentei ficar... Isso acho que talvez eu ainda faça, assim. Qualquer palavra que eu tô pensando durante aquele job, eu anoto, porque aí às vezes, eita, essa primeira com a 13ª junta numa ideia. Mas eu acho que é mais caótico, cara. Eu acho que é mais caótico, assim. Eu tenho que ficar andando, eu não consigo ficar parado. Também. Fico andando pra lá e pra cá. O Rafa, que é meu duplo há 11 anos, tem a mesma característica de criar com cara de sofrimento. Então você passa longe, então você acha que aconteceu alguma tragédia. Não, a gente tá só tentando fechar ali um conceito. O meu processo é sofrido mesmo, né, cara? Quem dizia o Gabriel Garcia Marques, que dizia que tudo que é lido sem sofrimento, tudo que é escrito sem sofrimento é lido sem prazer. Eu acredito. Porque é difícil mesmo, você tá lá e polir. Cara, eu não sou esse cara que, queria esse... Não, eu crio... Não é tenso, mas assim, eu tô angustiado. Dói. É parto, pra mim é. Sempre foi. O Rinaldo, que cospe ideia pra ele sofre também. Então, se ele sofre, eu me autorizei a sofrer também. Eu sofro pra caramba. Sofre. Mas ele tem uma característica de metralhadora. Então, criar junto com o Reinaldo na sala, vamos aqui, senta aqui pra criar, é desesperador. Não consegue pensar, não dá tempo. Porque você não consegue pensar. Rafael Pitangui também é outro que tem... e assim, eu crio no silêncio. A hora que eu for abrir a boca, pode não ser a melhor ideia do mundo, mas ela tem começo, meio e fim. Aí eu vou te contar. O que você acha disso? É mesmo? Eu não consigo nem esperar esse tempo então, teu meio. Eles é assim, ó. E os dois... o Rafael, em algum momento, foi meu colega, mas isso que eu tô falando já era meu chefe. Então, o Rinaldo, meu chefe, você sentou pra criar com o chefe. Aí fica o chefe assim, porra, será que não é caneca não, hein? Aí tu fica assim, porra, caneca, vou pensar caneca aqui. Aí tu tá tentando pensar alguma coisa com caneca, o cara fala, é microfone. Aí tu, caralho, é microfone agora, então. Porra, não é microfone, porra, relógio, não dá não? Caralho, meu irmão, o cara vai achar que eu sou um zero à esquerda. Que eu não vou conseguir falar nada. Nem acompanhar. E o cara já falou 50 coisas, mas também não é nada ainda. Uhum. Só que é o processo deles, é assim. É de ficar falando muito e tal. O meu não, o meu é... Eu crio no silêncio total. Total. Quando eu abro a boca... A música me incomoda também, não consigo. Só se for instrumental. Desculpa, silêncio total, assim, eu não fico falando, mas eu crio com música, sim. Se eu cantor, eu entro na música e não consigo me concentrar. Não, eu gosto muito de criar com... A não ser que eu esteja criando junto com alguém, aí eu tô sem fone. Mas eu sentei sozinho, eu preciso ter música. Aí sim, Mas se eu ficar falando, eu só vou falar quando tiver ali... Alguma coisa mesmo. Agora, cara, na verdade, eu tô falando isso, tô pensando se ainda é assim. Eu acho que agora eu não tenho mais a oportunidade de ter esse tempo dedicado. Eu tô criando para esse job. Então, acho que agora, a galera da Artplan vai estar ouvindo e falar assim, porra, não é bem assim. Agora não é mesmo bem assim, galera. Porque eu não tenho oportunidade. Então, às vezes eu sou... Talvez agora eu seja um pouco o Rinaldo Pitanga, mas com menos quantidade de coisa que eles. Eu falo assim, porra, será que não é barba não, galera? Vê se não é barba. Barba tem alguma coisa com barba. Às vezes é o que dá tempo de eu contribuir com aquele job específico. Então, você às vezes senta. Você tem job, você puxa job pra você? Muito pouco. Assim, esse aqui sou só eu. Uma vez por ano, 2. No máximo. No máximo, cara. Maneiro. Assim, não dá, porque é isso, cara. São 3 Artplans, Rio, São Paulo, Brasília. Como é que é a sua rotina hoje? Presença física é, sei lá, 80% na Artplan de São Paulo. Tem uma vez por semana que eu fico na Lovely, que ela é no mesmo centro empresarial que a Artplan de São Paulo, mas cada uma é numa torre. E aí tem, sei lá, terça-feira, que até hoje eu tava lá na Lovely antes de vir pra cá, pro Rio. Então, presencialmente, eu fico pelo menos uma vez na Lovely. Os outros dias da semana Artplan São Paulo. E venho pro Rio, tento vir a cada 3 semanas eu venho pra cá. E aí, Brasília, eu vou menos. Você vem com o Rafael ou vocês se Não, dividem? A gente vem... Por isso que é a cada 3 semanas, porque uma eu venho, outro Noronha vem, outro Rafa vem. Depois eu venho, Noronha vem, Rafa vem. Tem sempre alguém. Pra ter sempre... Idealmente, nem sempre as coisas acontecem dessa maneira. Por coincidência, eu tive aqui semana passada e nessa, mas às vezes acontece ficar 3 semanas que ninguém consegue vir aqui. Mas tá todo mundo no time, tá todo mundo, enfim. Qual com a galera de Brasília, qual com a galera do Rio, qual com a galera... Isso acontece o tempo inteiro, mas fisicamente
é muito mais arte plana São Paulo. Quando você está julgando uma ideia, até para a galera que apresenta, o que você está vendo? O que você está buscando naquela ideia? O que você está buscando encontrar para ver se facilita, assim como um guia para tentar te apresentar alguma coisa? Tá. Cara, eu sou muito focado no briefing. Mas eu sou muito. É a coisa mais rara do mundo se eu levar um negócio. Uma coisa é uma proatividade. Assim, tinha essa missão aqui. Eu ficar levando uns negócios muito malucos só porque são legais. São legais, são criativos. Cara, eu não costumo fazer muito. Então, assim, eu sou chato pra caramba com isso. Não, mas isso aí não faz sentido porque os caras querem falar não sei o quê. Não, mas pô, essa campanha é pra vender não sei o que lá. Pô, isso aí é engraçado, mas segura, leva pra... Assim, tem que ser um negócio que eu ache muito engraçado, muito criativo, muito emocionante pra falar assim, tá, beleza, então vamos matar o jogo com essas aqui. E aí no final a gente fala assim, ó, galera, tem um negócio que não é o brief, mas, cara, é raro. Eu acho que eu acabei construindo a minha carreira tentando tirar o máximo do briefing. Entregando o briefing. Então, eu acho que eu acabo avaliando assim. E aí, com o tempo também, com experiência, você vai aprendendo. O André Jardim, quando a gente trabalhou junto na Yang, uma vez ele me deu um feedback, ele falou assim, cara, você tem muita certeza e você não escuta a gente. Quando você não gosta, não adianta todo mundo gostar. E foi ótimo ter ouvido isso. Até porque meses depois eu ouvi, porra, você escutou esse feedback, porque naquela situação, na outra, você falou, não gosto tanto, mas se vocês estão adorando, beleza, vamos levar. Mas eu acho que é isso, assim, eu sou muito apegado a por que a gente tá fazendo isso aqui. A gente não é artista. Aí, pô, cumprimos o briefing, beleza, agora é do caralho, não é. A ideia é boa, não é. Maneiro. Isso aí, tá certíssimo. Qual é o espaço pro improviso tem nessa história? Até que no final dos contos, o improviso, se tiver a serviço do briefing também, ele cria os seus próprios passos, né? Eu acho que cria, cara. E aí eu acho que é quando são aqueles momentos mágicos. Ou assim, sabe nada inocente. Ou que o cara, respondeu a tudo do briefing e ainda teve uma ideia. Você fala, caralho, nunca ia chegar nesse negócio, porra, genial, sensacional. Então, assim, drible sempre, né? Drible sempre. Como é que você equilibra criatividade ou intuição, craft e dados? Você tem algum problema com dados? Zero. Zero, né? Zero problema. Acho que pega mal também, aquele criativo que fica hoje em muito dia não faz... apegado a... Porém, cara, outro dia não sei se você já foi impactado, eu já fui impactado algumas vezes por um corte de um vídeo que é o Stepan Essessian com o Moacir Luz num boteco com os caras. Já viu isso? Eu até... Toda hora eu tô pra procurar pra ver o que é esse conteúdo inteiro, eu não sei o que é. Mas esse corte, eles estão numa mesa de botequim, aí o Stepan Essessian tá falando assim, só pra vocês saberem, eu quero botar uma placa aqui que é o seguinte, está proibido o Google em mesa de botequim. E aí ele desenvolve o raciocínio. Por quê? Cara, porque a conversa do botequim, que foi no 72, não foi 74. Você viu? O cara resolve. Aí vem logo aí o Moacir Luz fala, vem logo um chato que fala assim, não, isso aqui foi em 1983, que a Ucrânia, não sei o que lá, morreu a conversa do botequim. E aí o Moacir Luz fala assim, antigamente no botequim tinha 1 ou 2 caras inteligentes no máximo. E agora qualquer um pega o Google e resolve. Então, fazendo uma analogia, quando eu ouvi isso, eu levei isso lá pra dentro da agência pra usar isso como exemplo pra galera. Cara, dados sempre, bem-vindos sempre, mas assim, o que vai ditar é a criação, a criatividade, não é o nosso departamento. É a criatividade. Cara, essa ideia é do caralho, ela emocionou de alguma maneira, ela tocou de alguma maneira, e que os dados estejam a serviço disso. Então eu acho que tem uma hora no processo criativo que é proibido Google, nada contra a galera do Google, mas é proibido o Google em mesa de botequim, sacou? Porque senão você também vai ficar muito apegado ao dado, aí você não vai ter o drible que você tava falando, você não vai ter. A galera tem que estar solta também, cara, se baseia nos dados, usa o dado, pra te inspirar, pra comprovar uma tese, pra mapear o território, pra você saber onde você tá pisando. Pra tudo, assim, pra tudo. Mas tem hora que, cara, esquece os dados. Esquece os dados. E até a oportunidade de fazer novos dados, né? Às vezes, né? Total. Mas assim, eu
Para mim, o dado é um facilitador, porque ele dá um panorama que antigamente a gente não tinha, né? A gente ficava lembrando como é que era a nossa época, lembrando como é que o pai fazia, não sei o que, e o dado vem lá, ó, 70% é assim, não sei o que, 30% é assim, o comportamento é esse. É uma mão na roda danada pra gente. Então, faz todo sentido. Essa pergunta acho que caducou mesmo, você tem toda a razão. Tem mais espaço pro cara que... Não, eu sou instinto, criatividade, não sei o que. Eu acho que... Mas é isso, eu acho que tem que ter um instinto, tem que ter, cara. Eu acho que os grandes caras da nossa profissão são caras que têm um instinto muito aflorado, né? Assim, sensibilidade, né? Sensibilidade total, assim. Então, eu acho que tem que ter, tá? Não, de jeito nenhum, faço propaganda de ser assim. Acho que vale a pessoa ser assim. Mas não pode também colocar os dados de um lado maldito, a tecnologia no lado maldito. Cara, não. A gente, quando começou, tinha uma realidade que era diferente dos caras que começaram 10, 15 anos antes da gente. Quem está começando agora tem uma outra realidade, com outras ferramentas, outras plataformas. Então, dentro disso, ache o valor do teu instinto, ache o valor da tua intuição. O Hugo estava falando num podcast que eu nem sei qual mas ele falou um negócio que eu não tinha me tocado, que hoje em dia tem engenheiros na propaganda, né? Que é a galera dos dados. Ficou um negócio tão complexo que tem matemáticos. Então a galera é um outro bicho, né? É muito interessante esse caminho também para onde está indo, né? Só que você tem que achar essas pessoas que gostam de ideia. Perfeito. E que gostam de propaganda. Se você tiver lá os teus matemáticos a serviço da ideia, com aquela galera que é o mais nerdzão da tecnologia, que chega na tua sala e fala assim, puta que pariu essa ideia. Cara, aí explode. Aí explode. Lembra da DM9, quando botou um departamento de digital, só tinha uns malucos lá também, nerds, maluquice que eles fizeram. Lembra do monitor colado? Lembro muito. Nossa, aquilo marcou minha adolescência, sei lá quantos anos eu tinha. Eu devia ter 40. O que te inspira fora da publicidade, Monte? O que você curte? Você tem passatempo? Você tem algum hobby? Acho que o meu principal hobby hoje é fazer churrasco. Eu adoro fazer churrasco. Eu vi uma vez um post seu de uma churrasqueira boladona de... eu tô sempre trocando churrasqueira. Já tá antiga. Porque faz parte da graça pra mim. Agora deixa eu ver churrasco a gás. Agora deixa eu ver parrilha tipo argentina. Agora deixa eu ver tradicional. Deixa eu ver não sei o quê. Então eu amo fazer churrasco. Como eu tenho 3 filhos, a gente fica muito em casa. Então é uma delícia. É um puta programa mesmo. Cara, meus filhos adoram fazer churrasco comigo, e ajudar o papai, e chama os amigos e tal. Então, eu acho que esse é o meu principal hobby. Sou flamenguista doente. Você sofre? Sofro. É mesmo? Sofro. Minha mãe fala que o meu doente era literal. Ela fala, Rodrigo, você tinha febre quando o Flamengo perdia. Você ficava febril. Depois do estresse inteiro da semana, quando chega no domingo, na hora de relaxar, tu vai sofrer por 22 caras correndo atrás da bolinha. Se der ruim, ferra meu fim de semana inteiro. Às vezes, quando o Flamengo joga sábado, pode ser um fim de semana maravilhoso ou péssimo, porque se perder no sábado, estragou tudo. Eu desliguei esse sofrimento, eu não queria passar por isso. Cara, não, esse futebol é uma paixão, assim. E sobra tempo pra pouca coisa, assim, hoje em dia, na real, sabe? Você ainda leva Você ainda leva não, mas assim, você ainda é uma vida, aquela puta, começa 8 da manhã, vai até madrugada, não sei o quê. Não, de jeito nenhum. Mudou, né? Acho que a pandemia mudou pra todo mundo. Né? Exatamente, assim, não existe mais esse controle de horário. Pô, nem sei quem é que chega cedo, quem é que chega tarde nas planas, não faço a menor ideia, assim. Que bom. Não controlo o horário de ninguém, tenho certeza que também ninguém tá controlando o meu. Até uma coisa que eu consegui equilibrar na minha vida foi fazer exercício. Cara, de manhã... Eu ia até te perguntar sobre isso, que deu o resto do monte que te... Tá por aí, se Deus quiser, nunca mais eu vou encontrar. Maneiro, você tá fazendo exercício? Então eu tô fazendo exercício... eu faço musculação e faço boxe. Boxe eu já faço há 3 anos e pouco. Temos que marcar, então. Sai pra lá, Bruno, eu não. Só 3 anos, e pô, é 30. Tem que marcar um treininho, pô. Eu vim, olha aqui. Esse eu não sei qual dos olhos. Mas esse aqui, caraca. Foi moço, cara. Nossa. Um vacilo, novinho. Não, tranquilo. Porra, me ferrei. Eu tomei um soco na costela do meu treinador há 2 semanas atrás, que ontem parou de doer. mas assim, eu consegui organizar minha vida assim. Eu levo as crianças todo dia pra escola. Legal. Esse circo... em questões particulares lá de casa, mas é a mesma escola, mas cada criança estuda numa unidade dessa escola. Sacanagem. Então, assim, eu tenho que faço um circuitinho para deixar os 3.
Então isso acaba mais 8h10, 8h15, aí é que eu vou fazer isso. Então, assim, eu não sou uma pessoa que chega cedo presencialmente na agência. O dia que eu chego cedo é 10 horas da manhã, o dia que eu cheguei muito cedo. Mas eu tô conectado o tempo inteiro. Então, às vezes, eu acordo às 6h30 e enquanto eles estão tomando café, eu tô trabalhando já. Só não tem essa coisa da hora. E madrugada e tá assim, cara, eu sou absolutamente contra. Assim, a galera que trabalha comigo sabe, assim, eu me esfolo inteiro pra ninguém ter que trabalhar um fim de semana. Sabe? Tô sempre, gosto de brincar que eu sou o Serginho do vôlei. Eu vou lá, onde tiver que correr pra salvar a bola, assim, pra ninguém virar madrugada. Isso é uma coisa que eu e o Rafa, a gente sempre teve, assim, que a pessoa tá virando muito, a gente chamar e falar, cara, vai descansar, tira tantos dias, não sei o que. Entender tipo assim, porque você tem alguma parte do processo que tá desorganizado, né? Porque se tiver tudo certo, não precisa isso acontecer, né? Entender o que tá causando essa parada, né? Maneiro isso. Mas eu acho que, assim, na Arteplan não tem essa cultura, mas acho que na maioria dos lugares hoje em dia tá muito mais ameno, né? Tá muito mais. Antigamente parecia que era um valor você se esfolar e se matar. E ficava um bando de gente, chegava às 7, saía às 11 e ficava na internet, ou ficava batendo papo. A galera do café. O que você valoriza mais no time? Como é que você monta seus times? O que você busca? Você busca mais o talento criativo bruto? Você busca mais a disciplina? Você busca mais o cara gregário? Você faz um mix disso? Eu busco a complementariedade, cara. Eu realmente olho pro time como mesmo. Uma equipe mesmo, como se fosse um organismo. Fazendo analogia com o futebol, é isso. Eu tenho necessidades específicas. Assim, e aí essa galera junta é que vai fazer um todo mais poderoso, né? Então, às vezes eu falo assim, pô, a gente precisa de alguém que seja bom de filme. Porque tá faltando aqui na equipe ter aquela pessoa que você vai jogar essa bola e ele vai fazer gol, ele ou ela vai fazer gol. No roteiro, né? Às vezes não, puta, cara, vamos trazer alguém mais desformatado. Ou, porra, a gente tá precisando de gente que é mais pau pra toda obra e, porra, não tem frescura. Qualquer job essa pessoa vai pegar com tesão a fim de fazer pra caramba. Precisamos de alguém que, porra, vai pensar coisas mais pra prêmio, mais desformatadas. E a gente vai tentando fazer... E tem todas essas demandas dentro do... Tem, absolutamente. E a gente vai tentando fazer esse mix, assim, e vai tentando... Temos tentado crescer a equipe, mas dentro dessa equação, assim, mantendo essa proporção, assim, que a gente acha que tá funcionando. Sabe? O André Lima tinha uma coisa que ele falava que é a diferença eu antes de ser diretor de criação para depois de ser diretor de criação, assim, eu continuo a mesma pessoa. A diferença é que todo mundo agora me ouve. Como é que o que você sente de diferença do monte lá da NBS hoje? O que mudou para você em relação a você, em relação ao contexto? Além disso que o André falou, é muito verdade. E aí você tem que tomar até mais cuidado. Tá? Muito mais, né? Você almoça mais sozinho. É mesmo? Almoça. Todo mundo quer fazer uma fofoca do trabalho. Nem falar de você, espero eu, né? Nem falar mal de você. Mas não tem o compromisso de ter que falar certinho, não tem que dar mole, né? Depois a galera vai me conhecendo, vê que também eu sou o que fala mais merda, então... Mas você almoça menos, tem menos almoção com a galera. Mas essa parte do trabalho, eu acho que isso muda muito, assim. E vai mudando, né? Quando você vira diretor de criação, uma coisa, SCD, outra. Quando você vira CCO, você tem que pensar assim, cara, não vai ter o adulto aqui. Adulto agora é você, meu irmão. Então, pensa bem o que você tá falando, porque se você falou, vai ser feito assim. E aí eu sou grato por ter chegado nessa posição já muito experiente. Porque deve ser desesperador você ser inexperiente, mas por algum motivo você já ter sido colocado numa dessas cadeiras, assim, sabe? Porque deve dar muita angústia. Então é isso. Mas também você vai... A experiência vai te trazendo os atalhos também, eu acho, sabe? Saber as brigas, saber, puta, essa aqui isso deixa eu tenho que dar uma melhorada, escolher as brigas. Essa aqui, tô vendo seu olho. mas sabe, essa aqui deixa pra lá, e agora aqui não. Então assim, eu tenho uma coisa muito assim, cara, é o que eu tava falando antes, assim, eu não desisto de ideia. Eu não desisto. Posso recuar, mas ela volta. Assim, eu tenho vários casos de ideia que foi apresentada e foi pro ar 2 anos depois, 3 anos depois.
Foi apresentar para 3, 4 clientes diferentes. O Renato tem a história do bife, não sei se você conhece a história do bife, que é no jantar, ele não gostava do bife, ele estava no jantar com a família da noiva e ele tá com o bife e a janela tá fechada. Essa história acho que ele apresentou para 16 clientes diferentes, uma coisa assim. Inclusive eles estavam na dúvida entre o bife e a Madonna lá do Itaú. Não, mas tem que ser o Rafa Gil fala, quem guarda tem, é verdade. É verdade, tem uma quem poupança guarda aí. tem, cara. Faz todo sentido. O que você mais valoriza? Como é que é a relação com essa geração nova? Essa geração nova é diferente, né? É um bicho diferente. O que você valoriza num jovem talento hoje? O que você busca nessa galera que está chegando sem experiência? Como é que você vê que tem alguma coisa ali? Ou chega até você, na verdade? Acho que de repente você tá muito... Chega, cara. A gente tem um processo dos CCOs ouvirem ideias proativas da galera. Assim. Legal. A gente tenta fazer com uma certa frequência boa. Então é ótimo pra gente, por isso, porque a gente não perde o contato com a galera que é a galera que vai dominar o mercado daqui a pouquíssimos anos, então vai ser com a cabeça deles. A mesma coisa que a gente está falando sobre o criativo que demoniza dados. Também o criativo que também fica falando essa geração daqui a pouco vai ser comandado por eles. Então você precisa entender eles. Então pra gente é ótimo, pra galera também é ótimo, porque você tem uma oportunidade de apresentar para um CCO, para alguém que já tem mais bagagem, sabe? Que vai... Mais do que aprovar ou reprovar, é muito menos sobre isso. E a galera sabe, assim. Né? Cansa de sair gente lá da sala, com tudo reprovado, mas com um sorriso no rosto, que, cara, eu ouvi um monte de dica sobre como pensar, sobre por que aquilo tá errado. Então eu tenho muito contato com eles, sim. E a carreira é sobre isso, né? É sobre feedback. A gente tem uma carreira que é feedback constante. Você pega o trabalho, volta, aquilo é um treinamento, né? O tempo inteiro. Muito legal. E o que que eu busco? Aí acho que não é sobre essa geração, é sobre em qualquer momento da história em que eu estivesse numa cadeira como essa, cara, brilho no olho por propaganda. Eu acho que a pessoa tem que gostar, me incomoda. E aí não é da geração, mas quando o profissional menospreza a nossa atividade. Isso me incomoda profundamente. Assim, o criativo que menospreza a criação e acha que publicidade é um trabalho menor. Vá fazer outra coisa. Assim, isso realmente me irrita. De cara. Né? Me irrita. Então eu busco assim, quem tem tesão por propaganda, quem tem orgulho de ser publicitário. Eu sempre tive orgulho, eu sempre sonhei em ser, cara. Então eu tenho muito orgulho de ser. Então isso com humildade é o que eu busco em qualquer pessoa do time, cara. Assim, a galera que tá chegando, sabe? A pessoa que tem essas duas coisas, porra, ela vai longe, cara. Eu tenho certeza que vai. Maneiro. Como é que você lida com os egos? Eu tenho uma teoria sobre ego. Ontem eu estava conversando com o Antônio Fadiga, que é o presidente da Artplan, sobre ego de criativo. E aí eu falei pra ele a minha teoria, e ele falou, porra, eu nunca tinha visto por esse lado. Caramba, faz sentido. Quando as pessoas falam assim, o ego dos criativos, a primeira coisa que vem na cabeça é sobre a gente ser muito arrogante, marrento, se achar superior, melhor que os outros e tal. É óbvio que vai ter gente que é assim. Mas eu acho que a questão do ego do criativo, a maior questão não é exatamente isso. Acho que a imensa maioria de nós, de novo, não estou generalizando, mas acho que a imensa maioria de nós porra, cara, era feio, porra, era introspectivo, porra, era o cara que, lia pra caramba e ninguém lia, então tu lia ali numa hora que não é, sabe, tava ali sozinho lendo, ou era bonzão de videogame, os negócios que, na nossa época de mais garoto de nerd, não sei o quê. De repente essa pessoa achou um negócio na qual ela é brilhante. Qualquer coisa que pareça uma ameaça àquilo, fere uma criança lá dentro que tem complexo. E demorou pra se achar, demorou pra descobrir qual é a graça dela, qual é o talento que ela tem, o que ela tem de qualidade extraordinária. Daí é que eu acho que muitas vezes vem uma resposta mais ríspida, uma coisa, mas não é tão desses que... cara, já são 23 anos de experiência, eu trabalhei com... uma agressão, cara, aquele negócio que me deu que é o que eu, porra, exato, cara, é isso aqui é o que eu sei fazer. Trabalhei com todo tipo de criativo, alguns dos maiores do Brasil, assim, cara, e uma ínfima minoria
é realmente uma pessoa que é babaca, que tem essa coisa do ego. Esse ego vai só ter um pedaço da carreira, porque você não progride bem se isso te atrapalhar. E a gente não. O tempo Pode todo... ter um caso ou outro, sempre tem, né? Mas eu não acho que o ego vem daí. Não acho que é por conta de arrogância. Eu acho que é por fragilidade. Outra coisa, a maioria de nós somos pessoas sensíveis. Eu sou um cara extremamente... Eu choro muito fácil. Eu adoro dar gargalhada. Eu sou uma pessoa sensível, entendeu? Como acho que a maioria de nós é. Então, acho que tem um monte de elemento aí que são maiores ou mais relevantes para essa questão do ego do que a primeira coisa que vem à cabeça, que é o criativo marrento. Esse aí acho que é uma imensa minoria. Interessante. Nossa, maneira essa visão mesmo. Faz sentido. Na verdade, é uma fragilidade, né? Não é uma arrogância. Eu acho que é se sentir exposto, cara. Interessante. É se sentir exposto, sabe? Puta, eu não tive... Claro que tem os caras bonitos pra cacete, que são puta criativos, mas não são a maioria, não. Mas é isso. A maioria é bem mais ou menos. É quase a vingança do proletário mesmo, né? A vida inteira isso, cara, é isso, entendeu? Porra, o que eu sabia fazer bem pra caramba quando era criança? Escrever. Quem é que acha graça nisso, Bruno? Quando você é adolescente. Eu desenhava. Eu tinha essa sorte. Um pouco melhor. Eu fazia tatuagem nas meninas que não eu não, meu irmão. Eu tinha que ser engraçado, entendeu? Mas eu não falo só por mim, eu falo por amostragem mesmo, cara. Assim, a maioria de nós, eu acho que chegou num lugar que, puta, essa é uma qualidade inquestionável que essa pessoa tem. Porra, ela é muito boa. E aí, finalmente às vezes... gostam de mim, finalmente me dão valor. Como assim você tá mexendo com isso? Então a resposta às vezes vem do susto, de dor, do medo, de fragilidade. Muito interessante. Meditarei sobre isso, que é bem interessante mesmo. Como é que você mantém um time de alto impacto motivado e inspirado? Com cerveja, não é brincadeira. Claro que o Rafa Gil, que eu já citei milhões de vezes aqui, não bebe uma gota de álcool. Então, óbvio que é uma pessoa motivada. Eu bebo por ele, né? O transplante vai vir do Rafa pra mim, se Deus quiser. Tá tudo acertado. Espero que seja compatível, porque assim, aquele ali é puinho. Mas quando eu falo cerveja, não é isso. Assim, é saber, é celebrar, é comemorar. Assim. O Nizam Guanais, eu acho que essa frase é do Nizam, tá? Quem não comemora não merece ganhar. Legal. E a gente fala uma coisa parecida lá na Artplan, que é se a gente não comemorar, pra que a gente ganhou? E é verdade. Que legal. A gente, hoje em dia na Artplan, a gente tem uma coisa que a gente repete lá em todos os escritórios, que a gente é a agência mais feliz do mundo. E é sobre isso. Quando a gente teve um super resultado agora em Cannes, primeiro Grand Prix do Brasil de Industry Craft, 7 leões, foi uma terceira agência brasileira mais premiada em Cannes. Isso é um resultado estupendo de quantidade de leões relevantes e tal. A gente fez um anúncio meio mensagem que falava Artplan, a agência mais feliz do mundo no Cannes Lions 2025. O título não era sobre o Grand Prix, era sobre a felicidade que a gente estava sentindo. Então, eu acredito muito nisso, cara, em ser feliz com o que a gente faz, de ser leve. Eu posso estar na maior sinuca de bico na agência, maior problemão, eu vou estar fazendo piada, a galera sabe. Eu vou tentar sempre tirar o peso dessa bola de alguma maneira. E eu acho que isso mantém uma equipe motivada, assim, olhar e falar assim, porra, não é que o capitão do barco tá tocando violino, não, o capitão do barco tá fazendo uma maluquice ali pra gente não perceber a merda que tá dando e nessa aí a gente vai junto e vai dar certo, sabe? E felicidade imprime, né, cara? Imprime pra caramba, né? Imprime, muito da cara. NBS, foi a primeira vez que eu vi. E eu vi uma frase do CCO do Rock in Rio, como é que é o nome dele? O Justo, Luiz Justo. O Luiz Justo. Ele falou uma frase muito maneira, tive uma reunião com ele, que ele falou, como é que é? Work hard, party hard. É isso. Isso. Muito legal. Que tipo de cultura você quer deixar de legado na Artplan? Acho que você falou sobre isso, né? Muito isso que você está falando. Mas eu acho que seria pretencioso eu falar de legado, assim, cara. É uma agência de 58 anos, que tem muita história. Acho que o legado é do Roberto Medina, que é, um gênio. Um gênio. É o cara que é o pai... Essa propaganda que a gente cultua muito hoje em dia, do desformato, de, você não depender do formato de 30... do jornal, da revista, seja lá do que for, da ideia se pulverizar, da ideia ser maior do que qualquer formato, o pai disso no Brasil se chama Roberto Medina. Eu tive um almoço com esse cara e ele é impressionante. Cara, você não quer que ele vá embora. Você não quer que ele vá embora. O cara tem uma história melhor que a outra.
né? Se você... Nem todo mundo sabe, mas o Rock in Rio, ele é uma resposta a um briefing. De uma de cerveja, Brahma. de Brahma. A cervejaria Brahma lançou uma segunda marca que era a Malte 90 e queria conectar essa marca com os jovens, passou um briefing pro Roberto, pra Artiplan. E o normal seria você fazer uma super campanha com gente jovem tomando Malte 90. E o Roberto voltou pro cliente e falou assim, cara, se fizer uma campanha não vai mudar em nada. O que vocês têm que fazer é o seguinte. Aí vem a coisa de, o grupo se chamar Dreamers não é à toa, né? Porque o cara sonha muito grande. Assim, você vai fazer o maior festival de música do mundo. E cara, fez, no Matagal. Num matagal, num pântano. E ele contando. Você vai trazer o Queen, o Iron Maiden, o sei lá quem. E era uma campanha, e vai cara. comunicando aos poucos, não tem ninguém ainda. Então você vai falando aos poucos e os caras vão chegando. As histórias que tem... Um dia, cara, eu acho que é difícil, assim, até pra gente... Eu queria levar o Roberto em São Paulo pra ele contar as histórias pra galera de São Paulo, que eles têm menos contato com ele. É difícil. Mas se algum dia você conseguir, de repente, você ir lá na Artiplan, entrevistar... Cara, as histórias dentro da história da criação do Rock in Rio, cara, é incrível. Cara, eu lembro assim, é uma aula. Eu já contei aqui nesse podcast algumas vezes que desse almoço que ele falava, Bruno, eu botei os gringos numa caçamba de uma picape, fui andando no matagal e falando assim, aqui vai ser a praça de alimentação, aqui vai ser... Era só mato. E não tinha nada. Eles estavam dando atenção e eu continuava falando, não sei o que. É um cara que, bicho, ele acredita no... E acontece. Acontece. Estão fazendo um parque temático agora, né? Tá, o Imagine, cara, vai ser um negócio gigantesco. Então, isso que eu tava falando assim, é um grupo que investe muito, é um grupo carioca, nunca vai deixar de ser. O Rodolfo está aqui, o Rodolfo mora aqui. Ele vai pra São Paulo, o meio da semana normalmente ele fica em São Paulo, mas a casa dele é aqui, a família é aqui. O Rodolfo parece um cara muito legal. Muito. Como é que você equilibra liberdade criativa com a responsabilidade do resultado? Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tava falando, eu ser muito briefing, rígido com relação a... Cara, isso vai cumprir a missão que foi dada pra gente. Se vai cumprir, meu irmão, solta. Faz a maior maluquice, faz o que você quiser e vamos juntos, sabe? Mudou alguma coisa pra você depois de ter ganho o Grand Prix? Não. Depois que a gente ganhou o primeiro Grand Prix, a única coisa que mudou é que eu falei assim, cara, é mais fácil do que a gente pensou, porque até a gente tá ganhando. Então acho que mas não mudou nada. Acho que mudou. Tem a certeza de estar fazendo as coisas certas, né? Isso sim, mas eu acho que, agora, tirando a brincadeira, eu acho que assim, muda a coisa de você saber que é possível, cara. É possível. Assim, a gente ganhou o Grand Prix de Glass lá quando a gente estava na Young. Sem ninguém imaginar, cara. Assim, foi um negócio assim, a gente não imaginava. Foi o primeiro festival depois da pandemia, ele ainda foi remoto. E quando você é shortlist de Glass, você tem que apresentar o case pro júri, né? Glass, Titanium e Innovation tem essa etapa. Então, você é shortlist, você vai lá e apresenta pro júri e tem uma sabatina. Anos depois, quando eu fui jurado, eu ouvi do festival. Não é para vocês tirarem dúvida, é para vocês interrogarem. Então, assim, não é fácil. E aí, esse foi remoto, porque foi 2021 e ainda não teve o festival lá em Cannes, fisicamente. E aí, no dia da apresentação, quem apresentou foi o Pitangui e foi uma pessoa que tinha sido beneficiada pelo projeto. Ah, legal. E aí, quando acabou, a gente percebeu que eles foram muito bem. O Pitangui foi muito bem. E aí eu me lembro dele saindo, assim, a gente saindo da Young, ele falou assim, Montinho, vamos sonhar alto? Eu falei assim, vamos. Ele falou, será que dá pra ganhar um leão? Eu falei, cara, eu saí daqui achando que dá. Aí 2 dias depois a gente ganhou o Grand Prix. Então assim, a gente não imaginava. E aí de verdade, cara, quando você quebra essa barreira, eu juro, assim, eu falei, dá pra sonhar, dá pra acreditar. Aí quando a gente ganhou já na UMAP o de B2B do Terra, esse aí a gente direcionou para ganhar Grand Prix. Pra ganhar Grand Prix. Assim? Como é que direciona pra ganhar Grand Prix? Eu sou CDF. Isso é bom, isso, atenção. Eu sou... Galera, quem me dera fosse uma receita infalível. Quem me dera. Não, mas fala aí mas quais no são as caso variáveis desse projeto deu certo. Eu sou muito CDF de prêmio. Muito. Eu estudo demais. E aí, especificamente, a categoria de B2B era a categoria recente, ela tinha tido 1 ano só, e o segundo ano foi esse, acho que foi 2023.
E aí eu cismei, assim, tinha a ideia, tá? Da galera, a ideia é da galera lá, eu não vou lembrar de todo mundo, então lembro do Fábio Tedeschi, lembro de outras pessoas que estão nessa ficha, mas não vou começar a citar nome, porque eu vou me enrolar. Mas quando a gente viu a ideia da galera, Moza também, lembrei do Moza, mas vou parar aqui, senão eu vou começar a esquecer. Eu falei assim, cara, essa porra pode ser Grand Prix. Ah, por quê? Eu falei, pô, porque é um negócio de propósito, mas ele é B2B. Pô, imagina na categoria B2B, alguma coisa de propósito. Você tá disputando com umas coisas mais duras, mais chatas, por ter um negócio de propósito. E, porra, é uma categoria pra falar de negócio, aí, porra, o case que transforma a terra, porra, numa empresa que vai pra bolsa, que, porra, vira uma sigla de código de bolsa. Aí a gente começou a botar coisas ali. A gente, todo mundo, tá? Não fui eu, mas... Legal. Vamos... Cara, isso tem que ficar grande. Vamos pra Times Square, vamos pra não sei aonde. Cara, vários detalhes. A gente tinha um material de apoio. Você manda o case, você pode mandar... O case tem que ter até 2 minutos, 2:15 ali no máximo. Mas você pode mandar outros materiais de apoio, que o jurado tem pelo menos que dar um playzinho. Ele pode dar play e parar. Mas, em teoria, o cara tem que ver. Então, a gente tinha um monte de material de apoio. A gente tinha um material de apoio que a gente pensou de última hora, que eram representantes do Pacto Global da ONU de vários países. Tinha Mongólia, Estados Unidos, Alemanha. Falou assim, a gente vai continuar essa campanha aqui na Mongólia. A gente vai continuar essa campanha aqui nos Estados Unidos. A gente vai continuar essa campanha aqui não sei aonde. Então, assim, pra mostrar... Porque eu ficava pensando assim, o que podem falar pra derrubar? Mas isso é só, porra, é um instante, só pra agora. Assim, eu falei, pô, vamos botar isso aqui. Porque aí se alguém vier com um argumento de... mas isso é um instante... Não, aí algum jurado que gostou pode falar assim, não, mas tem um vídeo de apoio aqui, representantes da ONU de vários países do mundo. Então, assim, tem um monte... Já passou um tempo, eu não vou lembrar de tudo. Tem um monte de tijolinho. Aí, quando você fala especificamente de Cannes, ter um jurado brasileiro que está lá a serviço do país faz muita diferença. E, nesse caso, a gente teve o Felipe Cury, que era, na época, CCO da Lepub, que defendeu o trabalho com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Então, fez toda a diferença. Eu poderia se calar, eu poderia dar aquela empurradinha pra... Foi o contrário. Então, teve um cara ali que tava vestindo a camisa do país. Não era um trabalho da agência dele, mas ele gostava do trabalho e... Muito bacana, que na verdade é como os outros países são. Você sabe que dizem que a gente só não tem um Nobel porque são os brasileiros que, quando o cara chega o finalista ali, os brasileiros é que derrubam. Não, acho impossível, não. Pô, cara, estamos aqui na iminência de acabar, ainda tem 4 páginas aqui. Peraí que eu me perdi, me perdi. Eu queria falar de modelo de agência, cara. O que você vê de... Assim, a agência já teve mais relevância com as marcas, né? Uhum. Ao mesmo tempo, estão começando a perceber que aquelas promessas todas não estão entregando e a tendência é que a gente volte a ter um papel. Como é que você vê o futuro das agências ou nesse contexto de comunicação? Eu acho que a agência como um todo, e especificamente o departamento de criação. Eu acho que vai ser cada vez mais relevante. Eu tenho certeza, na verdade. Não acho, não, cara. Eu tenho certeza. Porque as ferramentas estão ficando muito democratizadas. Tá ficando cada vez mais barato ter as ferramentas. Então, assim, todo mundo vai ter as ferramentas. As mesmas ferramentas. Todo mundo, de alguma maneira, vai ter os mesmos dados. Vai por aqui ou vai por ali, mas vai ter os mesmos dados. Vai precisar do driblador. E o driblador somos nós. Você vai precisar de uma agência boa, criativa, e de um departamento criativo parrudo, fora da curva. Acho que sim, a gente tá aí passou mais, que agora já a gente tá cada vez mais relevante, tá? Mas se você olhar um pouquinho para trás, a criação perdendo relevância e a agência perdendo relevância perante o cliente. Não vejo mais assim. Eu não vejo mais assim. E quando o cliente aposta e dá certo, você vê o quanto uma agência é relevante. Eu concordo super com a sua visão. Que características você acha que vão definir as agências vencedoras? Você já falou aí um pouco, né? Que é muito apostar no talento mesmo e como usar as ferramentas que todo mundo vai ter acesso. É isso. Talento, ferramentas e estar a serviço do negócio do cliente. Eu acrescentaria uma também que como está muito pulverizado, a agência para mim é o lugar que consegue conectar com todas as plataformas. É verdade. Porque senão você vai atacar, você vai para o influenciador, você vai ficar lá. É verdade. E o ponto de venda. Então a agência ainda tem as ferramentas e as maneiras de criar um trilho nesse AUE todo. Daí a vantagem, sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, a vantagem da gente ser um ecossistema lá no Grupo Dreamers. Porque aí é isso vezes 19 empresas. Então assim, você quer
só conteúdo, a gente tem empresa só de conteúdo, a gente tem empresa focada em influência, a gente tem empresa focada em soluções de AI, a gente tem agência focada em varejo, a gente tem eventos proprietários do grupo, né? Não é só Rock in Rio, The Town. É legal que vocês não cresceram só em filiais, né? Vocês cresceram no negócio Muito. todo, né? Muito. É um sistema gigantesco. Foi uma das coisas que fez muita diferença, pesou muito na decisão de ir para Artplan. Cara, vira um playground para criativo, entendeu? Você tem um monte de empresa super interessante ali, seja de performance, seja uma agência full service como a Artplan, assim, você tem tudo. Home office ou presencial? Eu sou presencial demais. Sei mesmo? que não é a coisa mais política de se dizer hoje em dia. Por quê? Eu entendo que culturalmente passou... Aí falando da galera mais nova, assim, a galera mais nova, eles demonizam o presencial. Mas, cara, aí eu acho que você não... Eu acho que os jobs demoram mais a sair, eu acho que você não cria cultura, ou demora mais pra criar. Assim, eu não acredito mesmo. Dito isso, eu sou presencial 5 vezes por semana, mas não exige que as pessoas sejam. É apenas uma crença particular minha. Na Artplan hoje, a gente tem 3 dias presenciais, aí a galera tem que ir. Criação, por exemplo, é segunda, terça e quinta. Toda segunda, terça e quinta, a galera tá toda lá. Faz muita diferença. Pra galera se unir, pra galera se conhecer, pra ideias melhores saírem. Eu acho que o almoço faz a maior diferença numa agência. Olhar o que o cara tá fazendo ali, cara, contribui de um jeito. Ajuda. Porque senão, assim, é só o call de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora, tal hora. Cara, você vai olhar só pro seu. Pra quem tá começando a abrir mão do presencial, eu acho muito perigoso. Eu tenho umas metodologias lá que eu, no final das contas, eu trabalho super bem com os estagiários e até um dos meninos ganhou um negócio para ir para outra agência e continua lá ainda no remoto. Legal. Eu acho o remoto, cara, eu ia morrer sem saber o que almoçar com meu filho. Meu primeiro, cara, eu via acordando de manhã para levar para o colégio, chegava e estava dormindo. E até hoje eu pago penitência por causa disso. Então eu acho que eu não tenho nada contra o presencial, adoro o presencial, adoro estar com a galera, acho os almoços a coisa que eu mais sinto falta na sexta-feira da NBS até hoje. Fui pra Globo e eu fazia o almoço de sexta-feira, às vezes eu ia sozinho, ia sozinho, mas eu ia pro almoço. Mas, cara, eu acho, enfim, no fim das contas, eu acho que tem os dois aí. Até você falou que gosta de trabalhar sozinho, eu também. Eu tenho um tempo também lá recolhido no meu contextozinho ali, me ajuda muito. A Fernanda, por exemplo, é presencial, é do seu time, é presencial... Eu prefiro, cara. Mas, de novo, assim, é zero uma coisa mandatória. Não é na Artplan, não é de jeito nenhum. Cada um rende mais, né? Mas eu prefiro muito, assim. Eu acho, pelo menos dos criativos que trabalham comigo, evoluem mais rápido aqueles que eu vejo mais na agência. Evoluem mais rápido, cara. Eu acho que faz diferença. Você vê o do outro, né? Senão você tá vendo só o seu, sabe? Conhecer mais gente, conectar, você consegue resolver as coisas mais rápido, porque esse tá aqui, aquele tá ali, você junta. Pode falar que hora, tal hora, não sei o que, beleza, tem o seu espaço pra isso também. Eu acho que sexta-feira hoje em dia é um dia super flexível pra todo mundo, e essa coisa da qualidade de vida, você tem toda a razão. Eu não vejo meus filhos tanto quanto eu gostaria, mas eu vejo bastante. É isso, sou eu que levo pra escola todo santo dia. Se tiver alguma coisa de tarde, eu vou e dane-se o trabalho. Porque a gente ganhou isso na pandemia, de não ter esse controle do horário. Mas estar lá todo dia, pra mim, faz diferença. Nem que seja um pouquinho. É sobre fazer diferença, né? No fim das contas. A brincadeira é essa, né? Então, é um balanço mesmo. Cara... Acabou. Porra, mandando bem. Acabou o tempo aqui. Na verdade, assim, tem mais uma pergunta que eu queria só... Assim, se você fosse resumir o seu estilo de liderança, como é que você... Acho que você está falando um pouco sobre isso. E o seu estilo enquanto profissional, como é que você resumiria o Monte? Nossa, isso é difícil, É difícil, cara, né? Pra mim, essa só não é pior do que aquela... estamos aqui com fulano de tal, se apresenta aí. Você acha uma sacanagem chamar os caras para eles se apresentarem. Porra... Fala você da pessoa. Exatamente. Eu acho que é isso também. Eu ia preferir que alguém que trabalha comigo desse essa resposta, porque eu acho que ela vai sair enviesada da minha parte. Posso falar o que eu tento ser, mas se eu realmente alcanço isso... É legal. Qual é o seu objetivo? Teria que escutar... Até pra... Cara, eu tento ser empático e compreensivo.
com as pessoas. Eu tento não... Isso eu tento não, isso eu faço, de não diminuir ninguém. Eu já tive experiências pesadas, como eu tava contando, do cara que chegou e falou, você não é bom em nada. Porra, cara, é muito difícil você ouvir isso. E isso ecoou durante anos depois. Anos. Inclusive, anos depois de um desses Grand Prix aí, estava eu em Kansas e eles do outro lado da rua. Ó, Rodrigo, eu fingi que não ouvi. Tá, eu ouvi, mas eu fingi que não ouvi. Mas eu sempre tento lembrar o impacto negativo que foi uma crítica tão pesada. Então, aí isso eu posso falar que eu não tento, não, eu faço. Cara, assim, ninguém do meu time escuta uma crítica pesada da minha parte. É sempre tentando pela positiva, é sempre, reprovando, mas aqui, eu entendo que aqui tu chegou num caminho, diferente e tal. Eu sempre, cara, vai sair da minha sala tendo escutado que eu percebi, nem que seja o esforço, nem que seja, às vezes é isso, cara, quando é proatividade, então, que a galera às vezes vem com 10, 15, e às vezes não tem. Não tem pro meu critério, o que não é absoluto, mas estão apresentando pra mim. Vai sair com esse elogio, falar, caraca, com um monte de coisa, que legal. Vai sair, cara, porque do mesmo jeito que eu acho que uma palavra negativa machuca e você não sabe por quanto tempo, o contrário também acontece. Assim, um incentivo, um elogio, eu também não esqueço, e me marcaram mais também, a verdade é essa, os elogios que eu recebi, o quanto eles fizeram bem pra mim. Então eu tento fazer isso pra todo mundo, sabe? Legal. Monte, cara, queria agradecer. Foi demais. Imagina, cara, eu que agradeço. Passou super rápido, né? Super rápido. Deu pelo menos pra gente, né? Todos. Valeu, mãe. Beijo, mãe. Cara, brigadão. Valeu, obrigado a você, cara. Pessoal, foi demais. Até a próxima. Se alguém, por acaso, estiver cogitando, teve a ideia nesse momento de patrocinar um próximo aí, vamos botar essas ideias na mesa aí, vamos conversar, porque estão cobrando a gente aqui já. Inclusive, pro Bruno poder trazer convidados mais legais, gente. Tem que ter patrocínio. Nós ficamos tendo que chamar os amigos dele. É caro passagem para trazer essa galera. Trouxemos o Paco de Los Angeles. Olha aí, ó, tá vendo? Aqui. Hotel 5 estrelas. Aí, é pesado. Valeu, compadre. Valeu, irmão. Obrigado a você, cara. Diretor, estamos com você.